Capítulo 22. Atos de Guerra Colonial, 1974. Decorriam os primeiros meses da nova primavera. Uma primavera que tinha um sol diferente, que iluminava os corações dos portugueses, enchendo-os de esperança. Uma primavera que permanecia no espírito do povo, apesar de ser verão. Miguel continuava a informar Fernando sobre os acontecimentos. Após a mudança política trazida pela Revolução dos Cravos, acompanhava intensamente os acontecimentos que conduziriam a transformações e adaptações constantes da parte daqueles que asseguravam provisoriamente o funcionamento do poder executivo. Apesar da admiração e confiança que punha nas Forças Armadas, também tinha a consciência do perigo que envolvia esse contexto político específico, uma vez que o futuro da democracia estava nas mãos de uma junta de salvação nacional composta por militares. No decorrer do mês de agosto, Fernando continuava detido, o que lhe causava certas dúvidas sobre o processo político que estava em curso. Então, Miguel, que boas notícias me traz hoje? Será que já tem uma ideia sobre a data em que eventualmente me libertarão? Tudo leva tempo, Fernando. Tem que ter paciência. Deve calcular que existem múltiplas situações que têm que ser reajustadas no seio das Forças Armadas e no processo político que está em curso. Dizia-lhe Miguel, tentando apaziguar a sua ânsia pela liberdade e a sua frustração de não saber quando isso seria possível. É disso mesmo que eu tenho medo, do sistema político em curso. Para mim é como um recém-nascido que não se conhece, que atravessa um período de maturação antes de revelar o seu verdadeiro caráter. Mas afinal você não está contente com nada, Fernando. Devia dar graças pelo regime fascista ter sido derrubado. Com ele também a guerra colonial está condenada a acabar brevemente. Isso não é um motivo de satisfação para si? Cuidado com quem está no poder, mesmo que seja provisoriamente. Quanto a mim, dada a sua reputação como militar fiel, representante do antigo regime, não é uma pessoa que possa assegurar o caminho para um processo eleitoral verdadeiramente democrático. Não se esqueça que o poder está nas mãos dos militares e estes são como os advogados. Aos militares é pedida a neutralidade política, o que é mentira, e daí a existência de regimes antidemocráticos. E aos advogados é exigida a neutralidade moral, que é coisa que eles não têm e dá origem à defesa e à libertação de criminosos. Esse general Spínola não me inspira confiança, e estou mais do que convencido que existem diversas correntes políticas no seio do MFA. O MFA é a designação dada ao movimento das Forças Armadas. Miguel sabia que o povo português sempre se tinha identificado com ideologias populistas, de simples e humilde que era, e que, como ele, tinham acompanhado os acontecimentos ocorridos em setembro de 1973 no Chile, com o derrubo do regime de Salvador Allende e a implantação de um regime neofascista. Dados os traumas oriundos de quase meio século de ditadura fascista e apesar da euforia reinante e confiança nos seus libertadores, muitos amigos e camaradas militares não deixavam de evocar o risco de um golpe de Estado militar da mesma natureza. O facto era que a presidência da Junta de Salvação Nacional e a presidência da República tinham sido entregues a um militar de tendências políticas de direita, apesar das posições expressas muito claramente no seu livro Portugal e o Futuro, o que suscitava dúvidas substanciais a todos aqueles que ambicionavam alcançar um regime democrático a partir de eleições livres. O general António de Spínola era da mesma geração do seu comandante de unidade, o coronel Varela, o que para Miguel significava que seria muito difícil obter da sua parte uma colaboração total no processo democrático que ocorria. Apesar do seu papel militar supostamente neutro, tinha de se considerar o facto destes militares terem servido um regime que os tinha suportado durante quase meio século e em relação ao qual teriam, obviamente, uma certa ou total lealdade. Spínola era o símbolo do militar exemplar na sua conduta, o que o tinha conduzido a uma alta posição na hierarquia militar, sendo sobretudo célebre pela sua intervenção político-militar quando governador militar da Guiné-Bissau e das operações que tinha chefiado e coordenado, entre elas a que mais tarde viria a ser conhecida como Operação Mar Verde. Enquanto analisava as palavras de Fernando e todo o contexto político-militar que reinava, Miguel não pôde deixar de se lembrar de dois dos seus grandes amigos, com os quais tinha partilhado grandes e inúmeros momentos. O Silva era um oficial tenente, comandante de um grupo de GEs, grupos especiais, em Moçambique,
constituídos quase na sua totalidade por locais africanos e da mesma etnia. O Cabral era sargento dos comandos. Cabral era como se fosse o seu irmão mais velho. Tinha sido recebido inicialmente em casa dos seus pais como mais um amigo, mas dadas as suas afinidades em termos musicais, de cultura em geral e da própria maneira de ser de Cabral, a amizade entre ambos foi rapidamente consolidada, passando a ser considerado como um membro da família. Cabral tinha nascido no norte do país, filho de famílias da região, mas dado o seu estado de espírito, a sua capacidade intelectual, nunca se tinha habituado à cultura e mentalidade reinante naquela região de Portugal. Foi devido a esta sua inadaptação que, ainda bastante novo, abandonou a casa dos seus pais e se deslocou para o centro do país, para a grande capital, Lisboa, e mais tarde para a periferia da cidade. Durante um certo período viveu em quartos alugados e pouco a pouco foi estabelecendo relações com aqueles que se identificavam com a sua maneira de ser, com os seus ideais de jovem, com o ambiente que ele tinha aspirado a alcançar na sua vida. Cabral era bastante reservado e tinha uma mentalidade nómada e aventureira que o levou a alistar-se nos comandos em Lamego e mais tarde vir a ser mobilizado para a Guiné-Bissau. Durante esse período, Miguel ainda não se encontrava a cumprir o serviço militar e costumava enviar-lhe bobinas de banda magnética com a música que ele mais gostava para atenuar o ambiente de guerra e o afastamento a que ele estava submetido. Numa noite dos fins de novembro de 1970, já relativamente tarde, tocou o telefone e Miguel já sabia que só podia ser o seu amigo Cabral. Depois de uma rápida saudação ao telefone, Miguel dirigiu-se ao aeroporto, onde recolheu o seu grande amigo e daí foram para a praia da Ericeira. Cabral não estava num estado de espírito que lhe permitisse um contacto imediato com o círculo de amizades ou familiar. Miguel também se apercebeu que algo tinha afetado profundamente o seu amigo, tão bem que o conhecia. Durante o caminho, Cabral não falava muito, apesar do tempo de separação que tinha ocorrido. O seu rosto manifestava não só cansaço físico, mas igualmente moral ou psicológico, o que não era comum na sua pessoa. Observava o trajeto com uma certa satisfação, talvez pensando que finalmente estava de volta à sua vida cotidiana, longe da guerra e de tudo o que ela representava. Pelo menos seria aquilo em que Miguel pensaria no seu lugar. Mas Cabral era um enigma, nunca se podendo prever o que se reinava no seu espírito. Já antes se costumava ausentar durante longos períodos, cumprindo com as suas tendências nómadas, mas todos à sua volta sabiam dos seus hábitos. Às vezes surgia ao meio da noite, que depois era passada à volta de rações de combate que trazia do quartel e uma garrafa de gin Gordon's, o que para eles era uma festa. Quando chegaram à Ericeira, dirigiram-se a uma tasquinha tradicional da localidade, onde começaram a petiscar búzios e camarão, acompanhados com pão saloio e cerveja fresquinha, como costumavam fazer. Durante esse tempo falaram sobre música, como não podia deixar de ser, mas nenhuma alusão foi feita sobre o seu serviço militar. O seu feitio era bastante reservado em termos de confidências sobre os seus contextos pessoais, sobretudo sobre os seus eventuais problemas ou dificuldades. No fim da petiscada, acabaram por ir para Mafra, onde continuaram a comer e a beber, os espíritos tornando-se cada vez mais desinibidos, dando asas a uma troca de palavras mais profundas. Estou contente por estares de volta, irmão. Sentimos a tua falta, para não falar na preocupação habitual. Não tem nada que se preocupar. Já sabes perfeitamente que eu consigo sempre desenrascar-me, pelo menos até agora. Estamos aqui a beber uns copos outra vez ou não? Respondeu Cabral. Sim, infelizmente e graças a Deus, disse Miguel levantando o seu copo. À tua saúde, irmão. Brindando e celebrando a sua presença, no entanto, não lhe passando despercebida uma certa emotividade da sua parte durante esse brinde. Olhou para Cabral e exclamou: sabes bem que eu já te conheço o suficiente para me aperceber que não estás bem, pá. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Pode ser que seja natural, sobretudo depois deste tempo todo num ambiente de guerra, mas desta vez encontro-te diferente, diria mesmo afetado de uma certa forma. Nunca te vi neste estado. Nesse momento, Cabral deixou transparecer uma certa emoção, levou as mãos à cabeça e baixou-a lentamente contra a mesa. Passaram uns momentos antes que dissesse qualquer coisa e Miguel pensou que nenhuma palavra fosse proferida como desabafo, o que aliás fazia parte da sua maneira de ser,
mas ao fim de 1 minuto ou 2 acabou por se pronunciar. Foi esta última operação que fizemos que me pôs um bocado fora de mim, Miguel. Até nos deram uma licença prolongada por causa desta missão, a qual não é suposta ser revelada a seja quem for. Não és forçado a contar, meu irmão. Eu só quero compreender e ajudar na medida do meu possível, respondeu Miguel. Eu reparei em que estado emocional te encontras e acho que não é muito bom guardares isso para ti sem partilhares com alguém de confiança. Miguel ficou na expectativa de saber mais sobre aquele raid, sem querer insistir minimamente para que ele o fizesse. Isso teria de ser da sua iniciativa. Cabral pediu um digestivo à empregada, que acabou por trazer 2 e deu origem a mais um brinde entre ambos. Isso significa que a tua missão foi bastante complicada e arriscada, pelo que posso imaginar. Daí a razão do teu estado de espírito. Arriscadas foram todas, irmão. Quando estamos em plena missão, não pensamos em mais nada do que executar as ordens e alcançar os nossos objetivos. E tiveram bons resultados? Será que no meio disso tudo aconteceu qualquer coisa que te afetou profundamente? Cabral não se pronunciou imediatamente. Fixou Miguel profundamente e algumas lágrimas de emoção eram visíveis, invadindo os seus olhos. Levou as mãos à cara, enxugando-as rapidamente e exclamou repentinamente: foi tudo aquilo que eu tive de assistir, Miguel, mas sobretudo aquilo que eu tive que fazer. São todas essas imagens que estão constantemente presentes no meu espírito. Cabral tinha acentuado a frase "o que tive que fazer", de uma forma em que não eram necessárias mais nenhumas palavras para descrever o cenário militar pelo qual tinha passado e participado. Foi neste contexto que Miguel se apercebeu das consequências a nível psicológico que eram inerentes à execução de instruções militares por aqueles que cumprem as suas funções num campo de batalha, local onde os valores políticos podem ser ultrapassados pelos valores morais e humanos, apesar dos instintos de sobrevivência dominarem esse contexto específico de atuação. Olhou para o seu precioso amigo e começou a apreciá-lo ainda mais do que antes, pela sua coragem e lealdade, acompanhadas ao mesmo tempo pela sua humildade, sobretudo a sua sensibilidade face aos acontecimentos que envolviam uma consciência moral e humanista. Cabral nunca se pronunciou sobre os detalhes dessa missão, nem Miguel lhe voltou a perguntar fosse o que fosse sobre a mesma. Mas mais tarde, a quando do seu serviço militar e por associação de ideias, Miguel não pôde deixar de pensar na Operação Mar Verde. Esta operação tinha tido a coordenação entre o governador militar da Guiné-Bissau, o general Spínola, que em conjunto com o capitão-tenente Alpuin Galvão deram origem a uma missão em Conakry, sendo Alpuin Galvão o estratega militar. Foi uma operação não oficial devido às consequências políticas a nível internacional que esta ação deveria acarretar. Até os uniformes e o armamento das tropas tinham sido diferentes para não serem identificadas como forças de intervenção portuguesas. Existiam vários objetivos que passavam pela eventual captura ou execução de Sékou Touré, destruição de equipamento militar e material aéreo, mas o mais importante era libertar os prisioneiros de guerra que estavam retidos pelo PAIGC. Foi um bocado difícil identificar os diferentes grupos que intervieram nesta operação, dado o seu caráter secreto. Havia uma enorme presença de fuzileiros e comandos africanos. As forças de intervenção tinham sido transportadas por meios fluviais, escondendo igualmente qualquer tipo de identificação que pudesse prejudicar ou abortar a missão, e no final foram obtidos resultados, nomeadamente a destruição do quartel-general do PAIGC e a libertação de 26 prisioneiros de guerra. Entre eles o famoso piloto da Força Aérea, Tenente António Lobato. Estimava-se igualmente que algumas centenas de prisioneiros políticos guineenses tinham sido libertados. Testemunhos de militares presos na Guiné-Conakry confirmam os confrontos armados finais que ocorreram quando já a bordo de pneumáticos que os levariam às embarcações, afirmando que as casualidades do inimigo se podiam calcular às centenas. Dados estes elementos, Miguel podia compreender perfeitamente a que ponto o seu irmão Cabral deveria ter ficado afetado pelos chamados traumas de combate. Na realidade, só alguém que não tivesse sentimentos sairia completamente isento desse trauma. Era dessa descrição de acontecimentos militares que Miguel se lembrava do general Spínola, o que, independentemente da sua reputação como militar e que era largamente comprovada pelas suas ações, não lhe davam a confiança absoluta sobre a estabilidade política tão esperada pela Revolução de 25 de Abril. A conversa com Fernando continuou dentro de um clima de liberdade de expressão.
Agora já não existia o problema da censura fascista, o que permitia a troca e análise de ideias políticas e mesmo existenciais. Eu compreendo perfeitamente os seus receios, Fernando. Não pense que é só você a tê-los. Simplesmente temos que encarar os factos como eles se apresentam. Nesta fase eu só queria que tivessem tomado decisões no sentido de libertarem os detidos que se enquadram nessa sua situação de objetor de consciência. Eles libertaram imediatamente os presos políticos que estavam sujeitos a contextos de tortura. Alguns desde há longos anos, mas temos que esperar pelo momento em que eles irão decidir sobre as pessoas que se encontram na sua situação. Devem ser inúmeras e complexas as situações que estão a ser consideradas neste momento e não deve ser nada fácil. Então isso quer dizer que eu vou ficar aqui por mais algum tempo. Os militares de carreira não são nenhum santos e de um momento para o outro este contexto militar que vivemos pode mudar completamente. Não se esqueça que no seio de todas as forças armadas existem extremistas, para não dizer assassinos, daí a expressão crimes de guerra. Não me vai dizer que não ouviu falar nos genocídios cometidos em África pelas nossas tropas. Miguel não queria entrar em controvérsia política ou militar com o detido, sobretudo nesta fase em que as tensões originadas pelo antigo regime já não existiam, mas não pôde deixar de lhe responder. Esses acontecimentos ocorreram no início da Guerra Colonial, Fernando, e foram a resposta aos genocídios cometidos pelos grupos separatistas. As forças rebeldes cometeram atos de vandalismo e terrorismo sobre os colonos. E você acha que esse tipo de ação deveria ser respondido da mesma maneira? Não ouviu falar nas cabeças cortadas? Sim, efetivamente existiu esse tipo de represália, não justificada para nós, mas plenamente legítima para aqueles cujas famílias foram massacradas barbaramente pelos insurgidos. O que se passou foi um puro ato de cobardia da parte dos africanos rebeldes, que deveriam ter escolhido unicamente objetivos militares e não exterminarem famílias inteiras de colonos nas condições em que o fizeram. Fernando ficou em silêncio. Miguel sabia que as suas palavras eram fundamentadas em valores morais e humanos, mas num contexto semelhante era impossível exigir a sua existência. Ouça, Fernando. Tenho conhecimento sobre acontecimentos militares ocorridos em África que traumatizaram profundamente os seus participantes. Estou consciente que as guerras podiam ser praticadas e enquadradas numa certa ética militar ou podiam atingir extremos de violência e barbaridade. Sei sobre as intervenções militares portuguesas que se revestiram de atos de selvageria e que nunca poderão ser justificados por uma simples represália. Sim, comenta-se sobre os cabeças cortadas e nomes de alguns militares que abusaram do seu poder durante o início dos conflitos armados. E se você estivesse presente nessas operações militares, o que faria? Para lhe dizer a verdade, muitas vezes pensei nisso e cheguei à conclusão de que se tivesse ido combater, os meus instintos de sobrevivência me fariam reagir de uma forma que eu não posso neste momento assegurar. Provavelmente seria um criminoso e não um combatente, dependendo das circunstâncias. A melhor maneira de evitar essa situação é a recusa de cumprir o serviço militar como combatente. Mas também lhe posso assegurar muito honestamente que numa situação de genocídio de populações civis e nas circunstâncias em que se deram, não teria problema nenhum em perseguir e exterminar os seus causadores. Está a dizer-me que provavelmente também cortaria as cabeças dos rebeldes? Olhe, Fernando, provavelmente sim, mas o que eu nunca poderia fazer era violar mulheres e crianças e cortá-las aos pedaços. Escute, Fernando, pense igualmente que a guerra no Vietnã tenha tido uma enorme influência na forma de atuação das Forças Armadas Portuguesas. Não necessariamente no bom sentido. Consta-se inclusivamente que em 1961 se usou napalm para apaziguar as manifestações e revoltas dos africanos e que muitos consideraram como um autêntico massacre. Pelo menos tem a honestidade de o dizer. Sabe que existem muitos militares que cometeram crimes de guerra que nunca o hão de confessar. Também existiram aqueles que os cometeram involuntariamente, não tendo coragem de o admitir posteriormente, nem para eles próprios. Acho que em certas circunstâncias os militares são invadidos por uma certa loucura temporária que ultrapassa todos os outros valores, tornando-se estes secundários ao ponto de nem mesmo serem considerados. É preciso não esquecer que um militar age em grupo, portanto deve segui-lo. Se existe um elemento que começa a descompensar, é muito provável que os outros o sigam. Fernando escutava-o com atenção e admiração pela sua franqueza e imparcialidade na avaliação destes contextos militares.
e que fundamentalmente envolviam as componentes humana e moral, que lutavam por sua vez contra a realidade da demência de espírito chamada guerra. Miguel continuou a explicar-lhe o seu ponto de vista. Lembro-me de episódios de guerra contados por um neto de um dos oficiais superiores do exército mais reputados e de tendência de extrema-direita, em que se vanglorizava de ter feito passar os seus carros blindados Shamit através de aldeias de nativos africanos, derrubando as suas palhotas, matando mulheres, crianças e idosos no seu caminho, culminando por deitar fogo às povoações, uma ideia estranha de como representar os centuriões portugueses do século XX. Restava saber se as suas histórias tinham fundamento ou não, mas existia a certeza que elas não poderiam ser confirmadas pelos seus participantes por uma questão de vergonha e a consciência de terem cometido crimes de guerra. Nunca esquecer que o velho ditado popular "não há fumo sem fogo" é bem verdadeiro. Naquele momento ouviram tocar à porta da cela e o sentinela fez entrar o tenente Freitas, que se apresentou com o seu habitual comportamento de militarista arrogante. Agora já não tanto devido à incerteza dos acontecimentos político-militares. Miguel levantou-se fazendo a saudação militar. Vejo que os apanhei no meio de mais uma das vossas conversas amigáveis. Imagino que possam ser. À vontade, Cabo Miguel. Mas pode continuar o seu discurso. Já agora gostava de o ouvir nas suas dissertações políticas, exclamou com uma expressão irónica. Miguel trocou um olhar de uma certa cumplicidade com Fernando e terminou. Com isto tento simplesmente compreender a lealdade e a neutralidade de um militar, mas nunca poderei aceitar atos de vandalismo e de puro genocídio que por si contrariam todos os princípios da ética militar e em que a loucura suplanta a dignidade de um combatente, reduzindo-o a um mero selvagem ou animal, o que para mim é imperdoável. Parece que todos temos de aprender o que é ética militar a partir das palavras do nosso cabo Miguel, disse o tenente Freitas com um ar de pura provocação, ao qual ele não reagiu. Nessa fase do seu percurso militar e tendo em consideração o papel daquele oficial, sabia que mais tarde ou mais cedo lhe dariam um outro destino, pelo que não valia a pena causar mais conflitos. Faça os meus possíveis, meu tenente, faça os meus possíveis. Estou à sua disposição. O tenente pegou no envelope que transportava no bolso interior do seu blusão e deu-lhe bruscamente, quase como querendo atirá-lo ao chão, obrigando-o a apanhá-lo. Tem aqui as instruções que chegaram ao gabinete do nosso comandante e que se referem à decisão que foi tomada sobre o pedido. Já que esteve sempre presente neste processo e que assumiu a responsabilidade de preencher o seu relatório, penso que deve ser você a transmitir-lhe estas conclusões. E com isto voltou as costas e saiu repentinamente, talvez por não passar pela contrariedade de assistir ao pronunciamento da liberdade de Fernando. Miguel e Fernando ficaram bastante amigos. Para dizer a verdade, Miguel até sentiu a sua falta e até chegou a dizer-lhe isso, pedindo desculpa por esta sua maneira um pouco egoísta de pensar e sentir. Fernando ria-se do outro lado do telefone quando o ouvia pronunciar estas palavras. Ambos acompanhavam e mantinham-se ao corrente da evolução política, um na vida civil e outro ainda no cumprimento das suas obrigações militares. Nos últimos dias do mês de setembro, já em sua casa, Miguel recebia um telefonema do seu amigo Fernando. Ouve, Miguel, façam atenção a esse apelo que foi feito para a mobilização de uma dita maioria silenciosa. Penso que isso traz água no bico. Na realidade, e para confirmar as dúvidas de ambos, no dia 28 de setembro ocorreria uma tentativa de golpe de Estado de direita em que esteve envolvida a personalidade militar do general António de Spínola e no sentido de impedir o cumprimento do programa do MFA. Era também uma prova que a democracia em Portugal estava mais uma vez ameaçada.